Então, gente, boa tarde. A gente vai trabalhar agora sobre raiz de seção. Raiz de seção eu tenho raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim vai. Mas o que é uma raiz quadrada? O valor de uma raiz quadrada é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o valor que está ali dentro da raiz, que é o caso do radicando. Por exemplo, raiz quadrada é 16. Tá? Olha aqui, vou marcar para vocês verem. A raiz quadrada de 16 é 4. Por que é 4? Porque 4 vezes 4 vai dar 16. Tá? E o valor da raiz cúbica, deixa eu botar aqui, raiz cúbica de 8 é 2. Por que é 2? Raiz cúbica são 3, né? São 3 números, porque 2 vezes 2 que dá 4, 4 vezes 2, 8. Então a raiz cúbica de 8 é 2, tá? Aqui, os elementos da radiação. Eu tenho o índice, eu tenho radicando, que é o 8. A raiz é o resultado da raiz quadrada, da raiz cúbica, seja lá o que for. E o radical é só o símbolo da raiz, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que a raiz quarta de 81, que é igual a 3, o 4 é o índice, o 81 é o radicando e o 3 é a raiz. A raiz quadrada de 121 é 11, porque o índice é 2, o radicando é 121 e a raiz é 11, beleza? Tivemos um pequeno problema ali de apertar a tecla, foi lá pro final. Vamos continuando. Então agora eu quero calcular mentalmente as raízes, só que a gente não vai calcular mentalmente, né? Vamos explicar como é que eu calculo a raiz de 144. Raiz de 144, se eu fatorar por 2 vai dar 72, por 2 vai dar 36, por 2 vai dar 18, por 2 vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1, tá? Como é uma raiz quadrada, 2, então eu tenho que pegar pares. Então eu vou pegar os pares. O primeiro par vai ser um 2, tá? O segundo par vai ser outro 2. E o terceiro par vai ser um 3, tá? Por isso que vai ser 2 vezes 2 vezes 3, que dá 12, tá? Letra B, raiz quadrada de 0,16. Raiz quadrada de 0,16 é a mesma coisa que 16 sobre 100. Raiz quadrada. A raiz quadrada de 16 é 4. E a raiz quadrada de 100 é 10. Se eu dividir 4 por 10 é 0,4. Preste atenção na letra C. Raiz cúbica de 64. Vamos fatorar o 64. Por 2 vai dar 32, por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Só que agora é uma raiz cúbica. A raiz cúbica são 3. Então não posso pegar mais pares, eu vou pegar trios. O primeiro trio vai ser formado por um 2 e o segundo trio vai ser formado por outro 2, tá? Então 2 vezes 2, 4. Então a raiz cúbica de 64 é 4. E a raiz cúbica de 1 oitavo é 1 sobre 2. Raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica de 8 é 2. 2. Determinem os radicais que correspondem às raízes abaixo. Então é só pegar 1,2, multiplicar por 1,2, dá 1,44. O 9 vezes 9 dá 81. 5 sobre 11 vou deixar para vocês fazerem. D, 0,3 vou deixar para vocês fazerem. 3, 4 também vou deixar para vocês fazerem, tá? Lembrando que o 3 eu tenho que fatorar o 27 para tirar a raiz cúbica de 27. Eu tenho que tirar a raiz cúbica de 27, tá? O 4, ele quer saber do 64 por que dá 2. Qual é o índice dele que vai dar 2. Se vocês quiserem olhar a fatoração aqui de cima, tá? É a mesma coisa. Ok? Número 5 é só para calcular a expressão também. Então primeiro você tira a raiz, depois você calcula a expressão. E o número 6. A superfície de uma sala quadrada tem área de 9 metros quadrados. Se a sua área for duplicada, qual será seu perímetro? Então, eu vou duplicar essa área. 9 vezes 2 vai dar 18. Então eu tenho que calcular agora qual é o perímetro. Mas primeiro tem que calcular qual é o lado. O lado é a raiz quadrada de 18, é só tirar a raiz quadrada. E a raiz quadrada de 18, nada mais é, vamos fatorar por 2 vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Repara que eu consigo formar um par, que
que é o 3. Lembrando que os números têm que ser iguais, tá? Mas o 2 ele não forma par. Já que ele não forma par, ele continua dentro da raiz. O 3 vai para fora e o 2 fica dentro da raiz, tá? Isso é a medida de um lado. O quadrado ele tem os 4 lados iguais. Então é só eu multiplicar o 4 por 3,2, 3 raiz de 2, que vai dar 12 raiz de 2. Só multiplico o 4 com 3, ok? Agora, potências com expoentes racionais. Quando o expoente é uma fração, ele transforma essa potência em uma raiz, tá? Transformando em uma raiz, o que acontece? Por exemplo, eu tenho aqui 2 elevado a 1 quarto, tá? Eu já sei que isso aqui vai se transformar numa raiz, porque o expoente é uma fração, tá? O 2, que é a base, ele vai aqui para dentro. O 1, que é o numerador, tá vendo? O 1 é o numerador. Ele é o expoente do 2. E o 4, que é o denominador, ele vai para o índice da raiz. Então ele fica como uma raiz quarta de 2. Ok? Olha o número 1, letra A aqui. 8 elevado a 1/3. O 8 vai para dentro da raiz. Como o denominador é 3, é uma raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8 nada mais é do que 2. Tá? Aí aqui é igual a 2. 2 ali ficou muito feio, mas tá bonito. 100 dividido por 1 sobre 2. 100 elevado a 1 sobre 2. Como expõe o denominador a 2, é uma raiz quadrada. Então a raiz quadrada de 100, é só calcular a raiz quadrada de 100. Vou deixar para vocês fazerem, tá? Letra C, 1 sobre 2 também. Então eu quero uma raiz quadrada de 81/121 avos. Tá ali já montado para você ver também. D, 4 elevado a 0,5. Lembrando que 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Tá? Então, como eu quero o denominador é 2, eu quero uma raiz quadrada de 4. Você sabe muito bem quanto é uma raiz quadrada de 4. 2. Observe a igualdade. Raiz décima de 3 elevado a quinta é igual a raiz de 3. Será que isso é verdade? Isso é certo ou errado? Vamos pensar. 10 no expoente. Ó, 10 no... a fração vai ficar 5 e 10. O 5, ele é o expoente, né, do 3, e o 10 é o índice. Se eu fatorar, vou dividir por 5, isso aqui vai ficar 1 sobre 2. Ok? Divido 5 por 5 dá 1, divido 10 por 5 vai dar 2. Então, o 2 aqui, ele é uma raiz quadrada. Então, a raiz décima de 3 elevado a quinta é a mesma coisa que uma raiz quadrada. Porque na fatoração é isso aqui. Simplifiquei 5 com 5 e 10 com 5. Então, isso aí é igual, tá? Vamos ver aqui a justificativa. Raiz de 3 são iguais porque na simplificação de 10 e 5 por 5, o índice fica igual a 2, ou seja, uma raiz quadrada, e o expoente do radicando é igual a 1. Então, forma a raiz quadrada de 3, tá? Então, essa é igual, beleza?